Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu falo aqui do canal Elianai Monteiro e hoje eu venho trazer para você mais um vídeo sobre o tema depressão. Antes de iniciar, eu gostaria de estar comentando com vocês o porquê que eu estou comentando sobre esse tema aqui no canal. Foi algo que eu passei e eu acredito que um dos propósitos de nossa vida é transbordar na vida de outras pessoas e hoje eu estou aqui para fazer isso por você, certo? Porque assim como eu fui ajudada, eu espero poder te ajudar. Ok? Então não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Quando você deixa o seu curtir, fica mais fácil para que outras pessoas possam visualizar também. E aí elas poderem ser instruídas, tá bom? E serem ajudadas assim como você está sendo ajudado. Certo? Então vamos direto ao tema. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre um tema imprescindível. Tudo que eu falo aqui dos passos são coisas que eu fiz, que eu faço e que deu certo e que eu espero que você faça para poder te ajudar. E se em algum dos passos, se em alguma coisa você escuta e daí você fala, mas eu não vou fazer isso, é muito difícil, ou eu não quero fazer isso, saiba que se você não fizer, você vai continuar do mesmo jeito, tá? E não é o que você quer. Então, eu falo com essas palavras por experiência própria, tá? Então, tudo que eu fiz pelo fato de que se eu não fizesse, continuaria do mesmo jeito. E não é o que eu quero. Se você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, certo? Então vamos ao tema. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do jejum na sua vida e na sua vida espiritual, que influencia na sua vida física, tá bom? Então, qual é a forma correta de fazer o jejum? No dia anterior, você ora e apresenta a Deus que você vai estar fazendo o jejum, tá bom? E aí, o jejum, ele só inicia quando você acorda, tá? O jejum espiritual. Agora, se você for fazer um jejum, que daí é jejum intermitente, aí daí já é um outro assunto para um outro vídeo mais pra frente. Mas a gente tá falando aqui do jejum bíblico, tá bom? Então você ora apresentando a Deus que você vai fazer o jejum. Então assim, o jejum ele não é um propósito, ele não é um voto, tá? O jejum, qual é o propósito do jejum? É você se abster de alimentos, tá? Total de alimentos, e para que você tenha mais facilidade para entender, discernir e ouvir a voz de Deus dentro de você, para você poder tomar a melhor decisão, ser guiado e orientado por Ele, para que o seu espírito se fortaleça e a sua carne enfraqueça, tá bom? Então esse é o objetivo do jejum. E então vamos lá. Aí quando você iniciar, você vai ficar, por exemplo, de manhã até meio-dia, ou de manhã até a tardinha, tá? Aí você vai ficar esse período aí que você estabelecer. Se você falar com Deus que você vai ficar até meio-dia, fique até meio-dia, tá bom? Não quebre o jejum. Se você terminar antes do que você havia falado com Deus, você vai estar quebrando o jejum. Então não quebre o jejum em nenhum momento. Se falou que é tal hora, fique até tal hora, tá bom? Então pode beber água e você pode estar bebendo água com limão também pode, porque ele não vai quebrar o seu jejum, tá? E o jejum, esse período que você vai ficar, ele tem que ser regado com oração. Então você ora uns 10 minutos, aí depois você vai, né, fazendo outros afazeres. Evite ficar, tipo, em celular, vendo coisas que não edificam. Se você for usar o celular, use para ouvir uma pregação, use para ouvir louvores, mas é um período que você tem que se abster de coisas que não tem foco em edificar a sua vida e a sua fé, tá? E então você louva a Deus, você ora, tem que ser regado com oração e com leitura da palavra. Caso você esteja no trabalho, que não dá para você, né, ficar fazendo isso mais vezes até dar o período, então você ora, né, a Deus pela manhã, apresenta a Deus, vai trabalhar. Quando chegar no seu trabalho, você ora também 5 minutos, aí depois você espera mais um tempo ali, você vai ao banheiro, né? E daí você ora também, apresentando a Deus o seu jejum. E antes
no final também, né, que já vai estar dando o período que você vai almoçar, você ora também agradecendo e apresentando o jejum a Deus. E Ele com certeza vai receber o seu jejum. Não, assim, evite ter pensamentos impuros, tá? Se vier um pensamento impuro, você repreende e troca por outra coisa. Porque não tem como diz, né, a lei da termodinâmica, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. 2 corpos distintos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, assim, se vier um pensamento negativo, um pensamento pecaminoso na sua mente, você não precisa alimentá-lo. Então, substitua, né, esse ser ou essa pessoa por outra, por pensamentos construtivos, por pensamentos positivos, por pensamentos que te levam a glorificar a Deus, tá bom? E que mais falando sobre esse tema? É isso. E aí eu falei para vocês a respeito do jejum. Caso você tenha algum problema de saúde, tá bom? Tipo assim, eu sou hipertenso, eu não posso ficar, ou eu tenho hipoglicemia, eu não posso ficar sem me alimentar muito tempo, então converse com seu médico, tá? Converse direitinho para poder você ver o que é melhor. Você pode estar fazendo propósitos, tá? Que no caso é você se abster de algum alimento em específico, tipo, eu vou me abster do refrigerante, eu vou me abster de comer determinada coisa que você gosta muito, que você gosta demais e que você não ficaria sem. E aí você se abstém desse alimento por exemplo, eu vou ficar sem comer esse alimento uma semana. Eu vou ficar sem mexer na internet um mês. Sei lá, sabe? Uma coisa assim, mas que um período maior, né? Não até o horário do almoço, por exemplo. Mas assim, eu espero que tenha dado para entender a diferença de jejum e propósito. Jejum é a abstenção do alimento. Propósito, você vai retirar alguma coisa com um propósito em específico, tá? Por exemplo, eu quero ser abençoado, eu quero um direcionamento de Deus, eu quero que o Senhor abra as portas de emprego para mim e tal. Aí você pega e faz um propósito, tá? Faz um propósito. Tem pessoas que faz isso quando vai fazer o jejum, mas o jejum, o propósito dele é sua vida espiritual, é o seu crescimento espiritual, é que o seu espírito seja fortificado, a sua carne seja mortificada e que você tenha mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus que está dentro de você. Deus, ele tem o Uktok. Eu lembro do Pablo Marçal, quando ele comenta um pouco sobre isso, e ele fala sobre que dentro de nós tem o Uktok de Deus, só que ele fala baixinho, ele fala suave. Então, às vezes, nós escutamos a voz do diabo, que é a quinta voz, que é a última voz. Nós ouvimos a voz das pessoas, que é a quarta voz. Nós ouvimos a voz da alma, né? Que é uma voz que fala que é a voz da alma, a voz do coração. E aí tem pessoas que falam assim, mas o coração é enganoso. Só que o coração, ele é enganoso quando ele está com ódio, ira, mágoa, cólera e por aí vai, com sentimentos ruins. Porém, se ele estiver com amor, com verdade, com pureza, ele com certeza vai te direcionar. E se você ouvir a voz do coração quando ele está sincero, puro, agradando a Deus, vai te direcionar para o melhor caminho. E daí tem a segunda voz, que é a voz do cérebro, que sempre tende a ir para os nossos desejos, para as nossas paixões, sempre para a gente folgar e ficar de boa. Só que, né, não é assim. E tem a primeira voz, que é a voz de Deus, só que ela é suave. E muitas vezes nós não temos o hábito, nem sabemos distinguir essas vozes, e acabamos que por ouvir outras vozes, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então o jejum, ele tem o propósito de fazer você crescer espiritualmente, para você ouvir a voz de Deus, que fala ao seu coração, te direcionando e falando qual é o melhor caminho e qual é a melhor decisão nessa situação ou o que você esteja passando, certo? Então, eu espero muito poder ter contribuído na sua vida. Esse foi o tema de hoje. Isso para mim é algo importante. Eu já fiz algumas vezes, né? Eu fiz várias vezes, na verdade. E eu espero que isso seja impregnado na sua vida, na sua rotina, né? Talvez não dia a dia, né? Não todos os dias, mas faça alternadamente e não se esqueça que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos a representação de Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos completos
quando o espírito está bem. E quando nós aprendemos a governar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, então tudo vai bem, tudo flui para a glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. E eu gostaria de deixar para vocês aqui um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 12, no versículo 2, que fala assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, assim, saiba que você está formando bases para ter uma crença sólida, sabendo que Deus ele é contigo, Ele ama você e Ele te chamou para viver uma vida abundante, uma vida que reflete a glória dEle. Ele nos fez para vivermos, sermos felizes, amar e ser amado, respeitar e ser respeitado, honrar e ser honrado. E mais do que tudo, vivermos uma vida plena e transbordante na vida de nossa família, na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Certo? Então é isso. Beijos nos corações, que o Senhor esteja na sua vida, na sua casa, no seu lar, em suas decisões e tudo que você for fazer. Tchau, fique com Deus.